Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. STF ouve réus no interrogatório da tentativa de golpe. Ex-presidente Bolsonaro nega a tentativa de golpe e afirma que não entregou a faixa para não receber a maior vaia da história do Brasil. Ex-presidente nega a operação para barrar eleitores e diz que todos puderam votar em 2022. Fernando Haddad deve anunciar novos impostos para fechar as contas do governo ainda nesta semana. Empresária é encontrada morta com tiro no peito dentro do próprio apartamento. E ainda, as notícias da seleção brasileira para enfrentar o Paraguai. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal continuou hoje com os depoimentos sobre a tentativa de golpe. O ex-comandante da Marinha e almirante Almir Ganier Santos confirmou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira que participou de reuniões no Palácio da Alvorada, em dezembro de 2022. Em uma delas, em 7 de dezembro, Ganier confirmou que foram discutidas medidas de garantia da lei e da ordem. Questionado, Ganier negou ter recebido algum documento que pudesse ser considerado uma minuta golpista. Segundo ele, havia um telão onde algumas informações eram apresentadas, mas nenhum papel. Ganier também negou que tenha colocado as tropas que comandava à disposição de Bolsonaro para uma ruptura democrática. O senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Quem falou também nesta terça-feira foi o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele confirmou ao STF que a pasta não tinha elementos técnicos sobre as fraudes nas urnas após o resultado das eleições de 2022. Ele afirmou também que o material que teve acesso continha apenas sugestões de melhorias às urnas eletrônicas. Já o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, recorreu ao direito de permanecer em silêncio e não respondeu a perguntas formuladas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo penal. Heleno só respondeu a perguntas formuladas pelo próprio advogado, Matheus Milanês. O advogado indagou Heleno sobre o vídeo de uma reunião no Palácio do Planalto em que o ex-ministro disse que era preciso virar a mesa antes das eleições de 2022, porque após o pleito seria mais difícil. O ex-ministro disse que as falas foram dadas em sentido figurado. Ele também saiu em defesa de Jair Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente sempre disse que ia agir dentro das 4 linhas da Constituição. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido na tarde desta terça-feira. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi ouvido na tarde de hoje no STF. Bolsonaro foi questionado sobre a procedência da denúncia. O ex-presidente disse que a denúncia não procede. Alexandre de Moraes abriu o interrogatório perguntando sobre os ataques às urnas e Bolsonaro usou falas de opositores para argumentar. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde a Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa dessas inserções, aproximadamente 30 segundos,
que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Bolsonaro negou ter conhecimento sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal para evitar que eleitores de Lula chegassem às urnas. Disse que ficou sabendo depois que nenhum eleitor deixou de votar. Mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reuniões para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Freire Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das quatro linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Bolsonaro também explicou sobre o vazamento da reunião ministerial. Segundo ele, a ação foi feita de má fé. Não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Bolsonaro também foi questionado sobre a garantia da lei e da ordem. Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas, tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, e depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então, não existe a possibilidade que era o presidente assinar o decreto, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquelas de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, ministro da Defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tratado lá dentro, corria solto. Então, a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento eu, ministro da Defesa ou os comandantes de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Bolsonaro disse também que não passou faixa a Lula para não se submeter à maior vaia da história do Brasil. Ao ser questionado pelo ministro relator Alexandre de Moraes sobre ter enxugado uma minuta, Bolsonaro se limitou a dizer que não procede a acusação.
O ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter participado de qualquer tentativa de golpe de Estado ou de plano para prender autoridades, mas admitiu que discutiu com auxiliares e comandantes militares alternativas dentro da Constituição para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ex-presidente, não havia apoio suficiente para uma ruptura. A relatora da CPI das Bets, a senadora Soraya Tronic, pediu o indiciamento de 16 pessoas e entre os nomes está o da influenciadora Virgínia Fonseca. A senadora também sugeriu projetos de lei para aumentar a fiscalização sobre apostas. Na lista de indiciamentos propostos por Soraya Tronic, a influenciadora Virgínia Fonseca aparece como um dos nomes acusados pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. Também consta o nome da influenciadora Deolane Bezerra, acusada de contravenções penais de jogos de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. O conteúdo será enviado ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União, e caberá a esses órgãos decidirem pela apresentação de denúncias baseadas no relatório. O presidente Lula visitou a sede da Interpol, que tem um brasileiro como secretário-geral. O presidente Lula, em viagem à França desde a semana passada, visitou a sede da Interpol em Lyon. Acompanhado do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, Lula parabenizou o novo secretário-geral da Polícia Internacional, o brasileiro Valdeci Urquiza. A eleição de Valdeci Urquiza como secretário-geral da Interpol é reconhecimento do papel de destaque no combate ao crime transnacional. Essa organização atua na busca da apreensão de alguns dos criminosos mais perigosos do planeta. Combate o terrorismo, resgata vítimas de tráfico e de exploração sexual e protege o meio ambiente. Esta é a primeira vez que um presidente brasileiro visitou a sede da organização policial e Lula se disse honrado de comparecer à Interpol, que tem mais países membros do que a ONU. Porque todos os países da América Latina têm interesse no trabalho mais eficaz das suas polícias federais com a Interpol para combater o crime organizado. Então, estou muito feliz, volto para o Brasil muito feliz, porque a viagem para a França foi muito exitosa e não poderia ter um presente melhor do que voltar com um brasileiro eleito secretário-geral da Interpol. A viagem de Lula pela França contou com o recebimento na sede da presidência por Emmanuel Macron na semana passada e com a presença do brasileiro na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Nice. O Ministério da Agricultura autorizou a retomada da produção de refrigerantes da fábrica solar em Fortaleza. A liberação aconteceu após a empresa apresentar documentos técnicos que comprovam a correção definitiva do vazamento identificado no sistema de resfriamento da linha de produção. A pasta informou também que os laudos preliminares não indicam a presença de contaminação nos produtos. Fontes da equipe econômica confirmaram que as aplicações financeiras terão uma alíquota única de 17,5%. O governo Lula deve editar uma medida provisória para aumentar a arrecadação. A mudança está prevista na medida provisória com iniciativas para substituir a alta do imposto sobre operações financeiras. Hoje, o imposto de renda é cobrado de acordo com o período da aplicação, podendo variar de 15% a 22,5%. A proposta está no texto apresentado aos líderes do Congresso no último final de semana. Fernando Haddad busca alternativas para fechar as contas deste ano, após reação negativa com a alta do imposto sobre operações financeiras, o IOF. De acordo com o ministro da Fazenda, esse novo texto corrige distorções no sistema de crédito. Segundo cálculos da Warren Investimentos, as alternativas do governo devem aumentar a arrecadação em mais de 44 bilhões de reais em 2026. A empresa diz que a ação que trará mais dinheiro para os cofres públicos é a revisão de renúncias fiscais, com 28 bilhões já no ano que vem. O aumento da cobrança de 12% para 18% em apostas esportivas poderia impactar positivamente as contas do governo em quase 9 bilhões de reais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou alta de 0,26% no mês passado. O número foi puxado pela alta nas contas de energia elétrica.
A inflação no Brasil segue crescendo. O IPCA de maio mostrou uma alta de 0,26%, acumulando 2,75% no ano. Agora, os resultados foram impulsionados principalmente pelo grupo de habitação, que avançou 1,19%. Dentro dele, a energia elétrica residencial subiu 3,62% por causa da bandeira amarela nas contas de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a decisão de aumentar os preços foi tomada devido à redução das chuvas, em razão da transição do período chuvoso para o período seco do ano. Além disso, houve reajuste da tarifa de energia em várias capitais, como Recife, Fortaleza, Aracaju, Salvador, Belo Horizonte e Campo Grande. Por outro lado, a queda nos preços das passagens aéreas, da gasolina e de alguns alimentos, como o tomate e o arroz, aliviaram o índice. Os transportes, por exemplo, caíram 0,37% no período. Essa queda também foi impulsionada pelo resultado da passagem aérea e dos combustíveis, todos registrando variação negativa. Um assessor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou uma guerra nuclear caso a Ucrânia e a OTAN tentem reconquistar os territórios ucranianos ocupados pela Rússia. O Kremlin pediu 20% do território ucraniano para continuar com as conversas sobre um cessar-fogo na guerra. Vladimir Medinsky, assessor de Putin, que também lidera a delegação russa nas negociações diretas com a Ucrânia pelo fim do conflito, disse que seria o fim do mundo caso não haja assinatura de uma paz verdadeira para encerrar a guerra na Ucrânia. Medinsky não deixou claro o que quis dizer com a paz verdadeira, mas a Rússia tem sido irredutível em suas condições para o fim do conflito. Entre a série de requisições, quer para si os territórios ocupados por suas tropas, que são cerca de 20% do país. Representantes da Rússia e Ucrânia começaram no mês passado a travar um diálogo direto, o primeiro desde o início da guerra, há mais de 3 anos. 2 rodadas já foram realizadas, mas sem acordo. Enquanto isso, os dois lados continuam se atacando e dezenas de civis e milhares de soldados morrem diariamente. O barco Madeleine, interceptado por Israel, chegou a um porto israelense. Nós mostramos aqui ontem no Gospel News que a ativista Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila estavam a bordo desta embarcação. O barco humanitário Madeleine, interceptado por Israel quando tentava chegar à faixa de Gaza com ajuda humanitária, chegou ao porto israelense de Ashdod. Escoltado por 2 embarcações da Marinha Israelense, o barco entrou no porto por volta das 20 horas e 45 minutos, pelo horário local. Estavam a bordo 12 ativistas pró-palestinos, entre eles a sueca Greta Thunberg. O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho, com o objetivo de entregar ajuda a Gaza. Em Londres, houve uma manifestação de apoio ao grupo que estava no barco. Na embarcação viajavam 12 ativistas, de França, Alemanha, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos. O exército israelense afirmou que o barco foi abordado durante a noite, sem especificar onde. As últimas informações que tenho são de que as pessoas foram capturadas, sequestradas em águas internacionais. Perdemos a comunicação com elas por volta das 2 horas da manhã. Não temos ideia de onde elas estão. Estamos de prontidão, temos todo tipo de gente, desde advogados a pessoas entrando em contato com consulados, tentando localizá-las, no momento em que elas desapareceram. O Ministério das Relações Exteriores israelense disse que, uma vez que o barco chegou a Ashdod, os passageiros seriam desembarcados e enviados para seus países de origem. E a ativista Greta Thunberg falou pela primeira vez após ser capturada na fronteira com Israel. A jovem chegou a Paris nesta terça-feira e falou com a imprensa. Israel sequestrou os ativistas pró-palestinos do veleiro Madeleine que tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária. A denúncia foi feita nesta terça-feira por Greta Thunberg ao chegar a Paris depois de ser deportada. On international waters, we were illegally Em águas internacionais, fomos ilegalmente atacados e sequestrados e levados contra nossa vontade para Israel, onde fomos detidos e depois alguns foram deportados, outros seguem lá. Há muitas incertezas, porque foi muito caótico e incerto. Então não sei o que vai acontecer. Estou sem telefone há vários dias.
A embarcação foi interceptada na segunda-feira quando tentava chegar à faixa de Gaza com ajuda humanitária e 12 ativistas pró-palestinos a bordo, incluindo Thunberg e o brasileiro Tiago Ávila. Os dois assinaram um documento que permitia sua expulsão de Israel. Outros se recusaram e aguardam os procedimentos judiciais. O governo israelense acusou Greta e outros ativistas de terem tentado encenar uma provocação midiática com a única intenção de gerar publicidade. Na manhã de segunda-feira, o Self Yacht, um golpe de relações públicas, foi trazido em segurança para a costa de Israel pelas forças de defesa. Greta, persona non grata, recebeu comida e bom tratamento. Israel agiu de forma pacífica. Israel acted in a peaceful manner. O barco foi fretado pela coalizão Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade aos palestinos, criado em 2010 e que combina ajuda humanitária e protesto político contra o bloqueio de Gaza. Israel enfrenta uma forte pressão internacional para pôr fim à guerra. A ONU afirma que a população da faixa de Gaza está à beira da fome devido às restrições impostas. E sobre esse tema que tem gerado divergências e discussões em todo o mundo, o major da ativa do Exército de Israel, Rafael Rosenstein, conversou com a nossa equipe e explicou as medidas de segurança adotadas por Israel. Você já se perguntou o que aconteceria se os membros da flotilha realmente tivessem entrado em Gaza? Eles diziam levar ajuda humanitária, mas Gaza não é um paraíso para ativistas estrangeiros. Em agosto de 2008, por exemplo, Vittorio Arrigoni, um italiano e ativista político pró-palestino de 36 anos, conseguiu chegar na faixa de Gaza a bordo de um dos barcos do movimento Free Gaza Movement. Essa era uma flotilha de ativistas que rompeu o bloqueio naval israelense imposto à faixa de Gaza. Arrigoni decidiu ficar em Gaza e atuar como voluntário em uma ONG pró-palestina que promovia a resistência ao exército israelense. Ele escrevia reportagens, filmava confrontos, acompanhava pescadores e agricultores palestinos, era próximo de líderes do Hamas e era ativo nas redes sociais usando o lema Restiamo Humani, continuemos humanos. Arrigoni também escreveu um livro focado nos bombardeios israelenses contra Gaza. 3 anos depois, em abril de 2011, Arrigoni foi sequestrado em Gaza por terroristas que exigiam a libertação de líderes do Hamas que foram presos. Na manhã seguinte, o corpo de Arrigoni foi encontrado em um apartamento no norte de Gaza. Uma autópsia revelou que ele foi estrangulado com um fio de plástico. Mesmo apoiando a causa palestina, ele foi assassinado a sangue frio. Gaza não é zona segura nem para os que dizem apoiar a causa palestina, quando até aqueles que gritam from the river to the sea são executados por terroristas. Imaginem os demais. E vocês realmente acham que o objetivo da flotilha era levar ajuda para Gaza? Lógico que não. A quantidade de suprimentos que tinha no barco não é suficiente nem para encher um caminhão. Para você ter ideia, nas últimas 2 semanas, 1.200 caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza vindos de Israel. E além disso, a Fundação Humanitária de Gaza distribuiu cerca de 11 milhões de refeições diretamente a civis em Gaza. De qualquer forma, a pequena quantidade de ajuda que estava no barco será transferida para Gaza através de canais humanitários reais, depois de uma inspeção de segurança. Existem formas de entregar ajuda à faixa de Gaza. Elas não envolvem selfies nas redes sociais. Quer ajudar os civis de Gaza? Mande ajuda pelos canais legais, que estão abertos todos os dias. Furar o bloqueio só ajuda o Hamas, ajuda a manter o terrorismo e prejudicar os civis de Gaza que realmente precisam de ajuda real, e não de câmeras, discursos e muito teatro político. O presidente americano Donald Trump veio a público defender a decisão de mobilizar a Guarda Nacional para conter os protestos em Los Angeles. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou insurrecionistas e agitadores profissionais pelos distúrbios registrados em Los Angeles no final de semana. A declaração do republicano veio após dias de confrontos por conta de operações de imigração na segunda maior cidade americana. As pessoas que estão causando o problema são agitadores profissionais, são insurrecionistas, são pessoas más, deveriam estar na prisão. Questionado se planeja declarar estado de insurreição, que permitiria o uso do exército como força policial nacional, Trump não respondeu. Os protestos do final de semana tiveram veículos incendiados e protestantes entrando em confronto com forças policiais, que lançaram bombas de gás lacrimogêneo.
O republicano mobilizou tropas da Guarda Nacional para reprimir as manifestações que começaram na sexta-feira, após dezenas de detenções que teriam sido conduzidas por agentes de imigração. De acordo com autoridades federais, os presos teriam ligações com cartéis do México e da Colômbia, dentro de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal e fraude alfandegária. Mais cedo, na plataforma Truth Social, o presidente americano afirmou que o uso da Guarda Nacional foi uma grande decisão. Caso contrário, Los Angeles teria sido completamente obliterada. A mensagem contou ainda com críticas ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, e à prefeita de Los Angeles, Karen Bass, ambos do Partido Democrata. O governador acusou Trump de deliberadamente atiçar tensões ao usar a Guarda Nacional, frequentemente mobilizada em desastres naturais e ocasionalmente em distúrbios civis, mas quase sempre com consentimento das autoridades locais. As Forças Armadas dos Estados Unidos vão enviar temporariamente cerca de 700 fuzileiros navais para Los Angeles até que mais tropas da Guarda Nacional cheguem à cidade. Segundo as Forças Armadas norte-americanas, os militares vão ajudar a proteger funcionários e propriedades federais na região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o envio de militares do Corpo de Fuzileiros Navais para Los Angeles, em resposta aos distúrbios entre manifestantes e forças de segurança devido às operações migratórias. Prevê-se que essa mobilização extraordinária de um total de 700 fuzileiros navais agrave ainda mais as tensões na segunda maior cidade do país, que possui uma enorme população latina. Eles se juntam a centenas de integrantes da Guarda Nacional já mobilizados na região. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, qualificou a decisão de insana. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos serviram com honra em múltiplas guerras em defesa da democracia, publicou o governador californiano na rede social X. Não deveriam ser enviados ao solo americano para enfrentar seus próprios compatriotas e realizar a fantasia demente de um presidente ditatorial. O governador já havia denunciado que Trump agiu ilegalmente ao mobilizar a Guarda Nacional sem sua autorização, e o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, anunciou que processará o presidente por sua decisão. Já o Pentágono divulgou que Trump vai enviar 2.000 efetivos adicionais da Guarda Nacional a Los Angeles. A Guarda Nacional costuma ser mobilizada em casos de catástrofes naturais e ocasionalmente em distúrbios civis, mas quase sempre com o consentimento das autoridades locais. Pelo menos 56 pessoas foram presas em 2 dias e 5 agentes sofreram ferimentos leves, segundo informações da polícia de Los Angeles. Já em São Francisco, cerca de 60 manifestantes foram detidos. Estados Unidos e China se reuniram em Londres para conversar sobre questões comerciais. Os dois países se recusaram a revelar os detalhes das negociações. Um mês depois de um encontro em Genebra, Estados Unidos e China iniciaram uma nova rodada de negociações em Londres na esperança de superar as diferenças e estender a frágil trégua comercial. Esta nova rodada de diálogos entre as duas principais potências econômicas do mundo é acompanhada de perto pelos mercados, mas analistas acreditam que vai dar menos resultados do que a anterior, quando foi acertada uma redução temporária significativa das tarifas. A reunião é realizada após uma conversa telefônica na última quinta entre os presidentes de Estados Unidos e China, descrita por Donald Trump como muito positiva. As negociações ocorrem depois de um forte aumento da tensão na semana passada, quando Trump acusou Pequim de não respeitar os termos do acordo de desescalada assinado em Genebra. Na Suíça, os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, em troca de uma medida semelhante de Pequim, que reduziu os impostos sobre produtos americanos de 125% para 10% por um período de 90 dias. E ao mesmo tempo que as tarifas de Donald Trump são um problema, a China registrou uma leve alta nas exportações no mês passado. As exportações chinesas registraram um leve crescimento em maio em um cenário no qual a segunda maior economia do mundo enfrenta a turbulência no comércio mundial, provocada pelas tarifas do presidente americano Donald Trump. As exportações chinesas subiram 4,8% em ritmo anual em maio, segundo a Administração Geral das Alfândegas, abaixo dos 6% previstos em uma pesquisa com economistas realizada pela agência Bloomberg. O governo informou que o índice de preços ao consumidor na China registrou queda pelo 4º mês consecutivo. O indicador-chave da inflação
caiu 0,1% em ritmo anual em maio, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, mesmo resultado registrado em abril. Segundo o Serviço de Alfândega, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 12,7% em maio, na comparação com o mês anterior. O país enviou mais de 28 bilhões de dólares, ou 160 bilhões de reais em produtos para os Estados Unidos, abaixo dos 33 bilhões de dólares, ou 183 bilhões de reais de abril. Estados Unidos e Irã vão se reunir na próxima quinta-feira para conversar sobre o programa nuclear iraniano. Países do Ocidente acreditam que os iranianos estão construindo arma nuclear. O presidente americano Donald Trump disse que o Irã e os Estados Unidos vão manter novas negociações sobre o programa nuclear de Teherã na quinta-feira e detalhou que ainda não há um acordo sobre o enriquecimento de urânio. Temos uma reunião com o Irã na quinta, então vamos esperar até lá. Bem, eles estão apenas pedindo coisas que você não pode fazer. Eles não querem abrir mão do que precisam abrir mão. Eles buscam enriquecimento, nós não podemos ter enriquecimento. Queremos exatamente o oposto, e até agora eles não estão lá. Detesto dizer isso, porque a alternativa é muito terrível, mas eles não estão lá. Eles nos deram suas opiniões sobre o acordo e eu disse simplesmente não é aceitável. A very, very dire one, but they're not there. They have given us their thoughts on the deal, and I said, it's just not acceptable. Inimigos há mais de 4 décadas, Irã e Estados Unidos realizaram várias rodadas de negociações desde abril com mediação de Omã, em uma tentativa de concluir um acordo para impedir que Teherã adquira armas nucleares. A iniciativa se depara com a oposição de Israel, grande aliado dos Estados Unidos e arqui-inimigo do Irã. A República Islâmica criticou uma proposta apresentada por Washington, cujo conteúdo se desconhece, e anunciou que logo apresentaria a sua própria. Segundo um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã intensificou sua produção de urânio altamente enriquecido. O Ocidente suspeita que o país persa quer adquirir uma arma nuclear, algo que o governo em Teherã nega taxativamente. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou que a segurança do senador e pré-candidato da oposição à presidência, Miguel Uribe, foi reduzida antes dele ser baleado. Em um novo boletim, o hospital disse que o pré-candidato teve pouca resposta ao tratamento. O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, seguia em estado grave após ser baleado por um menor de idade. O advogado do senador apresentou uma denúncia penal contra o diretor da Unidade Nacional de Proteção, órgão estatal responsável pela segurança de figuras públicas, por não reforçar o esquema de proteção de seu cliente. Como advogado do senador Miguel Uribe e candidato. Como advogado do senador Miguel Uribe, candidato à presidência, e de sua família, apresentamos uma denúncia penal contra o diretor da UNP. Isso porque ao longo de 2025 fizemos mais de 23 solicitações para reforço da proteção. A última foi apresentada no dia 5 de junho deste ano. A última se apresentou el 5 de junho del presente ano. No X, antigo Twitter, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou que o dispositivo de segurança de Uribe foi reduzido estranhamente, passando de 7 para 3 pessoas antes do atentado. O líder do opositor Centro Democrático, principal partido de direita, foi atacado a tiros no sábado, enquanto fazia um discurso durante um comício em um parque da capital. Segundo os paramédicos, ele foi atingido por 2 tiros na cabeça e 1 no joelho. Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, passou por uma cirurgia na madrugada de domingo e permanece internado em uma UTI. O hospital informou que os médicos tiveram pouca resposta às intervenções e aos tratamentos realizados. Por isso, o prognóstico continua reservado. Circulam várias hipóteses sobre os motivos do atentado. Uma delas é que tenha sido uma mensagem contra o Centro Democrático, liderado pelo influente ex-presidente Álvaro Uribe. Outra hipótese de uma tentativa de desestabilizar o governo do presidente de esquerda Gustavo Petro, que é acusado por setores da direita de incitar o ódio contra a oposição. Um adolescente de 15 anos foi detido como suspeito e a procuradora-geral Luiz Adriana Camargo afirmou que ele pode pegar até 8 anos de privação de liberdade, mas não será enviado a uma prisão comum por ser menor de idade. O jovem foi operado após ser ferido por um tiro e será interrogado quando estiver totalmente recuperado. É um menor de idade
É um menor de idade, muito provavelmente instrumentalizado por atores criminosos. Estamos no processo de determinar se há conexão, digamos assim, com atores ilegais. Se há vínculo com outras pessoas que usam uma criança para cometer um ato tão atroz como ocorrido neste fim de semana contra a integridade do senador Miguel Uribe. Para cometer um hecho tão aberrante como o que se apresentou no fim de semana em contra da integridade do senador Miguel Uribe. Segundo a Procuradoria-Geral, Uribe não havia denunciado previamente nenhuma ameaça de morte. Pelo menos 10 pessoas morreram nesta terça-feira após um ataque a tiros em uma escola na Áustria. O autor dos disparos está entre os mortos. Um ataque a tiros em uma escola em Graz, no sudeste da Áustria, deixou vários mortos nesta terça-feira. A prefeita da cidade, Elke Kar, citada pela agência de notícias Zapa, afirmou que as vítimas são alunos e pelo menos um adulto, além do suposto autor do ataque. O Ministério do Interior informou que há também pessoas com ferimentos graves. O porta-voz da polícia, Fritz Grundnick, acrescentou que os feridos são estudantes e professores. A polícia disse que uma operação estava em curso depois que foram ouvidos tiros dentro da escola e que o prédio foi evacuado. O canal de televisão ORF informou, citando fontes policiais, que um estudante seria o autor do tiroteio. Os ataques em locais públicos são raros na Áustria, um país da União Europeia com 9 milhões de habitantes e que está entre os 10 estados mais seguros do mundo, segundo o Global Peace Index. Em fevereiro, um adolescente morreu esfaqueado e 5 pessoas ficaram feridas em um ataque no sul da Áustria. Um solicitante de asilo sírio de 23 anos foi detido durante o incidente. No próximo bloco, o corpo de Miss é encontrado enterrado em área de mata. A Polícia Civil do Paraná encontrou o corpo de Raíssa Suelen Ferreira. Ela estava desaparecida desde o início do mês. O amigo dela, Marcelo Alves, confessou ter matado a jovem. O humorista Marcelo Alves confessou à Polícia Civil do Paraná ter matado a Miss Serra Branca Team, Raíssa Suelen Ferreira da Silva. A jovem estava desaparecida desde o início do mês. Após a confissão, o suspeito indicou para a polícia o local onde enterrou o corpo da jovem. O corpo foi encontrado em uma área de mata, na região metropolitana de Curitiba. Natural da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, Raíssa vivia há 3 anos na capital paranaense e, segundo familiares, se preparava para deixar Curitiba com destino a Sorocaba para trabalhar. De acordo com a delegada Aline Manzotto, responsável pelo caso, o suspeito relatou que matou Raíssa estrangulada, usando uma abraçadeira plástica. O homem, que também é natural da Bahia, falou que conhecia Raíssa desde a infância. Em depoimento, ele confessou que estava apaixonado por ela, mas não foi correspondido. Segundo a delegada, Marcelo Alves disse que no dia do crime buscou Raíssa, prometendo ajudá-la a conseguir um emprego em São Paulo. Os dois almoçaram juntos na ocasião e em seguida foram até a casa dele. Lá, ele disse ter contado que estava apaixonado por ela, mas não foi correspondido, e afirmou ter sido xingado por Raíssa. Após matar a jovem, Marcelo Alves enrolou o corpo de Raíssa em uma lona e amarrou com fita adesiva. Em depoimento, ele disse ainda que colocou o corpo da jovem no porta-malas de um carro emprestado de um amigo e, com o auxílio do filho, dirigiu até a área de mata do município de Araucária, onde enterrou a vítima. O advogado de Marcelo, Caio Percival, disse que não houve premeditação do crime e que o suspeito lamenta o caso e segue colaborando com a justiça. Um homem esfaqueou um torcedor de 37 anos durante uma partida de futsal em Sarandi, na região norte do Rio Grande do Sul. O agressor não teve a identidade revelada. Conforme o boletim de ocorrência, o homem invadiu o ginásio Pedro de Marco e deu 2 facadas no torcedor, que estava na arquibancada. Segundo o hospital, os golpes atingiram a coxa e a panturrilha do homem. Em nota, a Associação Nanico Futsal repudiou o ato de extrema gravidade que atenta contra a segurança de todos e mancha o espírito esportivo. A instituição acrescentou que o agressor não possui qualquer vínculo com o clube. A Polícia Civil vai investigar o caso e não tem informações sobre o autor do ataque ou a motivação do crime. A Polícia do Rio prendeu Eric Monteiro, que foi filmado espancando a mulher na última sexta-feira. Câmeras de segurança do prédio mostram o momento em que um homem entra no local e espera a vítima na escada próxima ao apartamento da ex-mulher. Quando ela apareceu, após um breve diálogo, ele começou a agredi-la com socos.
Ela relatou ainda que, mesmo com uma medida protetiva contra Eric, ele foi até o trabalho dela e a ameaçou novamente. Eric Monteiro foi preso em Rio das Ostras, na região dos Lagos, por lesão corporal e ameaça. Segundo a Polícia Civil, Eric tinha outras anotações criminais por ameaça, injúria e perturbação contra 2 antigas ex-mulheres. Ontem, o Centro Assistencial Bispo Tidy Hernandes recebeu o certificado Martin Luther King na Assembleia Legislativa de São Paulo. O repórter Caio Oliveira foi até lá e acompanhou tudo de perto. A Assembleia Legislativa de São Paulo foi palco de um dos eventos mais significativos do calendário cívico, o ato solene de condecoração dos novos diplomas civis. O Centro Tidy Hernandes é uma dessas organizações aqui no Brasil que faz um trabalho de um valor que realmente é humanitário, espiritual, um trabalho que muda a vida das pessoas, não só das crianças atendidas, mas das famílias. A cerimônia, marcada por homenagens a instituições e personalidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento social, teve como um de seus momentos mais emocionantes a entrega da honraria ao Centro Assistencial Bispo Tidy Hernandes, reconhecido com o principal prêmio da noite, o certificado Martin Luther King, uma condecoração de chancela internacional. O Centro Assistencial, ele foi uma inspiração dada da parte de Deus ao nosso apóstolo Estevão Hernandes e à bispa Sônia Hernandes, com a visão de amar ao próximo, não só de palavras, mas com atitudes. Então, todas as crianças que são assistidas lá realmente recebem o amor, o carinho, o acompanhamento, instrução psicológica, pedagógica. Impressionante ver que esse centro ele conseguiu abrir o segundo polo também, né? E que a gente torce aí para que o Brasil se junte, mais empresários cheguem junto e façam sua função social, porque se a gente vive num país de terceiro mundo, né? Por que tanta gente quer uma ostentação podendo pegar esse dinheiro e ajudar o próximo? Fundado há mais de 3 décadas, o Centro Assistencial Bispo Tidy Hernandes tem se consolidado como referência em ações de acolhimento, educação, saúde e inclusão social, especialmente voltadas a comunidades em situação de vulnerabilidade, como é o caso do Heliópolis e de Santana de Parnaíba. Sua atuação impacta diretamente milhares de famílias, promovendo transformação social e cidadania. Nós recebemos esse reconhecimento pelo impacto que a gente causa na humanidade, é a excelência do serviço prestado através daquilo que é a visão da igreja, que o nosso apóstolo e a nossa bispa nos ensina todos os dias. Amar ao próximo não só de palavras, mas com atitudes. A solenidade contou com a presença de autoridades civis, representantes de organizações sociais, lideranças comunitárias e parlamentares. E você, Gideão da Conquista, é pilar importante para que possamos continuar transformando e construindo futuros através do Centro Assistencial Bispo Tidy Hernandes. A empresária Daniela Guise de Jesus, de 33 anos, foi encontrada morta com um tiro no peito dentro do próprio apartamento em Criciúma, na zona sul de Santa Catarina. O ex-companheiro da empresária, suspeito do crime, foi encontrado no local com um tiro na cabeça e morreu após ser levado ao hospital. Daniela era dona de um estúdio de beleza em Criciúma e postava rotina e trabalho nas redes sociais. A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso trata o caso como feminicídio seguido de suicídio. O jogador de futebol Pedro Severino recebeu alta médica nesta terça-feira. Ele estava internado desde março, após sofrer um acidente grave de carro. Segundo o boletim médico, o jogador do Bragantino, durante todo o período de internação, foi assistido por uma equipe composta por neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital. No dia do acidente, Pedro chegou ao hospital com um quadro de traumatismo craniano e em estado gravíssimo. O protocolo de morte cerebral chegou a ser aberto, mas foi interrompido no dia seguinte. O Hospital da Unimed, em Ribeirão Preto, vai realizar uma coletiva de imprensa às 9h30 da manhã da quinta-feira para que os médicos passem informações detalhadas sobre a recuperação do jogador. A seguir, os detalhes do maior vestibular do mundo e as notícias da seleção brasileira.
escritor britânico Frederick Forsyth, um dos mestres dos romances de espionagem, morreu aos 86 anos. O escritor britânico Frederick Forsyth morreu aos 86 anos. A informação foi divulgada por seu agente literário. Considerado um dos mestres dos romances de espionagem, Forsyth escreveu cerca de 20 romances, que venderam aproximadamente 70 milhões de exemplares em todo o mundo, entre eles O Dia do Chacal e A Lista. Em suas obras, romances extremamente bem documentados, mercenários, espiões e vilões se enfrentam em vertiginosos jogos de poder. Além de ex-piloto da Royal Air Force, também foi repórter. Em 1969, ele pensou em escrever livros. Então, com 30 anos, tinha acabado de voltar de Biafra, onde cobriu para a BBC a guerra civil no sudeste da Nigéria. Mas suas análises a favor de Biafra não agradaram a linha oficial da emissora e do Ministério das Relações Exteriores. Forsyth se demitiu e ficou sem um centavo. Quando o chefe de Estado francês Charles de Gaulle foi vítima de uma tentativa de assassinato em 62, Forsyth estava na capital francesa. Esse foi o pano de fundo de seu primeiro livro, intitulado O Dia do Chacal. Recusado por 5 editoras, O Dia do Chacal foi finalmente publicado em 71. 9 milhões de leitores compraram um livro que conta a história de um assassino profissional contratado para matar de Gaulle. A obra foi adaptada para o cinema em 1973. Olha só, mais de 13 milhões de estudantes participaram do maior vestibular do mundo, na China. A edição de 2025 tem como novidade um forte esquema de vigilância com monitoramento inteligente em tempo real, bloqueadores de sinal e restrições ao uso de aplicativos de inteligência artificial. O exame nacional é temido pelos jovens chineses porque define os próximos estudantes do ensino superior. E o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou o atacante Rafinha como titular na partida de logo mais. A seleção brasileira treinou na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians em São Paulo, onde na terça-feira enfrenta o Paraguai pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Para a próxima partida, o técnico Carlo Ancelotti vai a campo com um time diferente do que enfrentou o Equador na última rodada, com o atacante Rafinha do Barcelona confirmado entre os 11 titulares, após cumprir suspensão. Todavía no hemos tenido buenos resultados. Intentaremos de empezar mañana con tener. Ainda não tivemos bons resultados. Tentaremos começar amanhã para ter um bom resultado. E, acima de tudo, um bom jogo. Onde a torcida, toda a torcida que nos apoia, possa aproveitar. Donde a afición, toda a afición que está atrás de nós pueda desfrutar. Ancelotti espera um bom encontro com a torcida brasileira em seu primeiro jogo em casa com a seleção e já sabe o presente que quer para comemorar o aniversário de 66 anos. A crítica depende sempre do que tu eres capaz de fazer. As críticas sempre dependem do que você é capaz de fazer em campo. Obviamente, a ideia é jogar uma boa partida e envolver a torcida na partida. E eu acho que será assim. A afición dentro do partido, creio que vai ser assim. O regalo não há presente melhor do que ganhar o jogo de amanhã. Atualmente na 4ª colocação, a seleção brasileira garante vaga antecipadamente no próximo Mundial se vencer os paraguaios e a Venezuela for derrotada pelo Uruguai em Montevidéu. Por conta do novo formato da Copa do Mundo, com 48 países, os 6 primeiros colocados nas eliminatórias sul-americanas se classificam diretamente para o torneio. Daqui a pouquinho tem Brasil e Paraguai. Os times se enfrentam na Neoquímica Arena. A bola rola a partir das 9h45. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube, TV Rede Gospel Oficial. Na sequência, a partir das 8h, nós temos a transmissão do jejum desse mês de junho da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, aqui na Rede Gospel, na Rádio Gospel FM e todas as nossas mídias sociais. Então eu deixo vocês em muito boa companhia e até amanhã. Uma boa noite.